Fala rapaziada, estamos de volta aí para mais um vídeo. Vídeo esse que a gente inicia a nossa temporada, vamos fazer nossos primeiros jogos. E antes de tudo isso, a gente teve o sorteio da Carabao Cup e a gente não deu sorte, tá? A gente pegou o Brentford no sorteio onde tinha vários times muito mais fracos que a gente poderia ter pego. O sorteio foi um pouco cruel com a gente. Não porque eu tenha medo do Brentford, né? E nem que o Brentford seja um grande time, né? Mas como a gente está num período de reconstrução, que a gente está com um técnico novo, ainda entendendo o entrosamento entre os jogadores, a gente precisava de um tempo a mais, né, para um desafio dessa magnitude logo na primeira fase. Na segunda eliminatória aqui da Carabao, acho que a gente tem um grande desafio pela frente. Eu diria até que dentre todos os confrontos dessa primeira fase, esse é o melhor jogo. Que o Everton muito favorito, né? Aqui eu acho que são dois jogos pau a pau. Acho que o Sheffield United também é um pouco favorito, né? Espero que a gente consiga vencer. Primeira prova de fogo que a gente vai ter junto com o Luiz Castro. Tá? E aí já pensando agora em Premier League, né? Vamos virar a chavinha, vamos focar no próximo jogo, né? Nos próximos jogos, né? Nos jogos desse mês. Quando a gente olha para o calendário, a gente tem o primeiro jogo contra o Brentford, jogando em casa, estreia da Premier League, já vai ser um gostinho, né, do que a gente vai ter pela frente na Carabao Cup. Carabao Cup que a gente também joga em casa, isso é positivo, com o apoio do nosso torcedor. E eu espero 3 pontos nesse jogo do dia 10, tá? A gente precisa vencer o Brentford para começar com o pé direito, né, concorrente direto nosso ali no meio de tabela, então é importante a gente começar bem, tá? Segundo jogo, né, no sábado dia 17, a gente pega o Crystal Palace, e aqui tem toda a mística de ser um clássico, né? A nossa torcida cobra muito que a gente vença o Crystal Palace. Tá certo que é um jogo fora, né? O Crystal Palace também, eu acredito ter um time um pouco melhor do que o nosso. Então, aqui eu colocaria um resultado positivo para a gente, seria um empate, mas eu não sei se a gente consegue empatar com o Crystal Palace não. Cara, acho que vou colocar um empate aqui. Tô entre empate e derrota, mas eu acho que derrota a gente tem que deixar para de fato para as equipes do Big Six ali, uma ou outra que talvez tenha um elenco melhor que o nosso. Acho que a gente consegue, né, um time encaixado, a gente consegue um empate aí como um resultado realista contra o Crystal Palace fora de casa. Tá? Olhando aqui um pouco do Southampton agora, no dia 24, cara, jogando em casa também, uma das equipes mais fracas do campeonato, então aqui acredito que a gente consegue vencer também. E aí, sendo realista, a gente somaria já o total de 7 pontos de 9 possíveis, né? Começaria muito bem a Premier League. Contra o Brentford pela Carabao Cup, jogando em casa também, eu acredito que a gente pode vencer, que a gente pode avançar. Eu coloco esse jogo aqui também como vitória. E por último, né, o Wolves fora no dia 31. Eu acho que o Wolves tem um time um pouco melhor do que o nosso, então eu coloco aqui como uma derrota, acreditando que a gente consiga empatar um jogo como esse. Mas eu vou colocar aqui como derrota sendo o resultado realista. Então, dos 4 jogos que a gente tem pela Premier League, vitória contra o Brentford, empate contra o Crystal Palace fora de casa, vitória contra o Southampton dentro de casa, né, e uma possível derrota aí pro Wolves fora de casa. Então a gente fica com 7 pontos, 12 pontos possíveis. E aí, a partir dessas análises de resultados mensais, que a gente vai avaliar o trabalho do Luiz Castro, né? Avaliar como é que ele está, né, em percentual ali, né, de aproveitamento, tudo isso. Em jogos, vitórias, vamos analisar também gols, né, se defensivamente o time é bom, se ofensivamente o time está melhor, tudo isso a gente vai conseguir analisar, mas de aproveitamento mesmo vai ser essa nossa análise aqui no início do mês, antes do primeiro jogo, que vai definir aí, quem sabe, o futuro do Luiz Castro, caso ele esteja mal, né? Então, em algum momento da temporada a gente vai fazer uma retrospectiva, né? A primeira vai ser no meio da temporada, a gente não vai tomar nenhuma decisão com o Luiz Castro até o meio dessa temporada, aí a gente faz uma retrospectiva de quantos pontos a gente esperava ter e quantos pontos a gente de fato tem, para entender se o trabalho dele é ruim, é médio ou é bom, e aí tomar uma decisão se mantém ele no comando ou se a gente muda de técnico, tá? Mas até lá, todo o apoio ao Luiz Castro, tá? Vamos para cima, vamos para o primeiro jogo da Premier League.
Bom, rapaziada, começou o jogo, né? Só para passar aqui pelas escalações, que ali no início passa bem rapidinho. Optou pelo Jason no gol, Veltman na direita, Van Henken e Dunk, né? A dupla de zaga que a gente já imaginou, Fedi pela esquerda. Tá? Então aqui de surpresa, só no gol mesmo. A dupla de volância, como a gente não tem o Baleba, ele vem com Kiffier e Milner como titular, né? Soli pela direita, Grudar de 10, Mitoma na esquerda e Elbeck, tá? O que a gente tem de surpresa aqui? Só o Mitê, né? O Mitê ficou de fora, ele optou por segurar o Mitê e colocar o Soli pela direita. Bom, rapaziada, gol aí, erro de marcação grotesco, tá? Erro de marcação grotesco. Vamos dar uma olhada no replay aí. Olha no momento da cobrança, né? Olha no momento da cobrança como o time está mal distribuído dentro da área e a gente está em minoria dentro da nossa própria área em um momento de falta defensiva. Então o Fábio Carvalho está praticamente sozinho, quase que dentro da pequena área ali, e entra em condição de finalizar. Então erro de marcação aí de bola parada. Bom, rapaziada, intervalo de jogo, tá? Estamos perdendo por 1 a 0, mas assim como no jogo contra a Juventus, tá melhor em campo, né? Tivemos mais finalizações, estamos com o XG ali um pouco melhor, conseguimos trocar a maioria dos passes, tivemos mais escanteio, porém uma falha defensiva, né, de bola parada, que o jogador do Brentford estava sozinho dentro da área, né? A gente acabou tomando esse gol. E o Mitoma teve a chance de igualar a partida para a gente voltar mais forte para o segundo tempo em busca da vitória e acabou perdendo um gol cara a cara. Então o time está produzindo, né? Vamos ver como que vai ser as mexidas do Luiz Castro para ver se ele vai conseguir achar uma possibilidade aí para que a gente consiga sair daqui com a vitória, ou pelo menos que a gente consiga o empate nesse jogo que a gente estava contando de vencer. Estreia da Premier League dentro de casa contra um time que a gente vai ter confronto direto ali dentro da tabela, né? Que quer ocupar as mesmas posições que a gente precisa de um resultado melhor do que essa derrota, né? Vamos buscar o empate, né? E quem sabe a gente consegue com muita tranquilidade buscar essa vitória.
Bom, primeira mexida é do Luiz Castro, tá? Eu acho que ele demorou um pouco, já estamos com 64 minutos aí. Imaginei que ele mexeria com uns 10 minutos do segundo tempo, na casa dos 55, tá? Mas ele tirou o Grudar e ele coloca o Rutter ali como o médio ofensivo. E o Rutter, como a gente já falou na apresentação do elenco, ele é um médio ofensivo mais segundo atacante, né? Um jogador para fazer gol. Pode ser que em algum momento do jogo ele até coloque o Welbeck e Rutter juntos ali no ataque, tá? O Welbeck faz um jogo que é desastroso, tá? Parece que ele nem tá em campo. Vamos ver se o Rutter consegue ajudar a gente no setor ofensivo, porque o time trabalha bem defensivamente, tá? Teve o gol, né, que foi bola parada, mas defensivamente o time tá trabalhando bem, tá até criando um pouco, mas o Mitoma também não tá no seu melhor dia, né? Vamos ver se o Rutter consegue criar um pouco mais de oportunidade ofensiva, né, e quem sabe fazer um gol aí para ajudar a gente. Vamos, vamos porra, vamos Elbeck, caralho, vamos. O criticado Elbeck fez o gol, né? A gente estava merecendo esse gol, a gente já estava pressionando, né? Fizemos os gols, o gol aos 69 também, gol proveniente de uma bola parada, escanteio, a defesa afasta e o Elbeck estava bem posicionado ali para fazer o gol, dá tempo de sair com a vitória ainda, o time está jogando bem, né? A gente está jogando melhor do que o Brentford, né? A gente teve aí, achamos esse gol com o Elbeck e vamos em busca dessa vitória. Bom, pessoal, minuto 80 de jogo, já tá dando para ver que o Luiz Castro tem um probleminha com substituições, tá? O time do Brentford já mexeu muito, já fez ali 3 mexidas, o Luiz Castro só colocou o Rutter ainda, então ele não tá confiante no elenco ali, no banco de reservas, ele não tá vendo possibilidade de jogadores que possam entrar para mexer no resultado, tá? Mas eu acredito que ele deveria ter mexido já, ter colocado talvez o MT pela direita para poder dar um pouco mais de velocidade nesse final de jogo, pegar o time do Brentford um pouco mais cansado, tá? Talvez dar uma mexida também na volância. Acho que a gente tem jogadores na volância ali que pode ajudar. Esperava que ele mexesse antes, né? Vamos ver, tem mais 10 minutos aí, mais acréscimos. Vamos ver se ele mexe e se a gente consegue criar mais uma oportunidade para tentar sair com a vitória. Bom, ele mexeu, tá? 2 minutos ali no minuto 82, ele colocou o Boscagli no lugar do Milner, né? Ele deu uma revigorada na volância ali, né, para tentar talvez segurar o jogo, dar um pouco mais de gás. Eu não gosto, tá? Eu acho que a gente tinha que mexer no ataque. Eu acho que o MT tinha que entrar. Eu nem sei se o MT tá no banco, depois a gente vai olhar como que tá o banco do quem ele levou de possibilidades. Mas eu acredito aqui que ele deveria ter mexido mais no ataque, tá? Principalmente na ponta direita, né? Tem jogadores que dá para entrar ali, que dá um pouco mais de gás. Bom, mais uma mexida, tá? Mais uma mexida no setor de meio campo. Agora ele tira o Kifier e coloca o Wishwood. Né? Era uma mexida que eu talvez teria tirado o Milner e colocado o próprio Wishwood de volante e também mexido na ponta direita. Mas agora ele dá mais uma revigorada, mais um gás para o meio campo. Imagina que esse jogo esteja truncado ali no meio. O jogador já um pouco mais cansado, ele opta por revigorar o nosso meio campo. Bom, rapaziada, ficou por isso mesmo, tá? Jogo finalizado. As minhas percepções aqui iniciais é que a gente jogou bem o primeiro tempo, né? Produzimos mais do que o time do Brentford. Em uma falha defensiva a gente tomou o gol e depois teve que correr atrás. O segundo tempo, eu já acho que a gente foi mal, mesmo tendo o gol
no minuto 70 ali. Eu acho que o próprio Luiz Castro também foi mal no segundo tempo, poderia ter mexido mais, mas é só o primeiro jogo, o time tá acertando, o time tá entrosando. Eu não achei um jogo fantástico, mas eu gostei de algumas coisas que eu vi. Tá, agora é concentrar, é focar no próximo jogo. O próximo jogo é importantíssimo contra o Crystal Palace, né? A gente precisa estar mais ajustado dentro de campo, a gente precisa aproveitar melhor as oportunidades para a gente sair com essa vitória e roubar do Crystal Palace dentro de casa os pontos que era para a gente ter feito hoje contra o Brentford. Bom, rapaziada, dia de jogo importante, dia de jogo contra o Crystal Palace. Tá? A gente vem de um jogo onde a gente esperava mais, onde a gente esperava a vitória contra o Brentford. A vitória não aconteceu, é página virada. Tá? Agora a gente vai focar no Crystal Palace, né? E aí é tão diferente o jogo, a expectativa é tão diferente que a gente tem aqui, né, um pouco das expectativas. Então o Leonardo traz o que a direção espera da gente, né, e o que os torcedores esperam. Tá? Então, na opinião da direção, né, a direção acredita na vitória, né, tem esperança na vitória contra o Crystal Palace, mas reconhece que o adversário é favorito, né, e aí a gente entende que esse favoritismo está justamente no Crystal Palace jogar em casa, né, e ter também um time um pouco melhor do que o nosso. E agora já a expectativa dos torcedores, né? Os torcedores, ele prevê um jogo que deverá acabar empatado, mas com uma pequena hipótese ali de vitória, tá? Então derrota não é possibilidade para hoje. A gente tem um desafio a mais, né? Além de todo o clima que envolve o jogo, que é uma semana difícil que a gente teve com vários jogadores lesionados durante a semana. Então o Meté lesionou durante a semana, o Kiffer lesionou durante a semana, Boscagli lesionou durante a semana, né? Fora o Baleba, que já estava lesionado, tá voltando devagarzinho. Então, assim, são possíveis jogadores que vão ficar de fora. A gente também teve a lesão do Milner, que foi logo em seguida do jogo contra o Brentford, mas ele já voltou, então já vai estar melhor condicionado para o jogo. São lesões de período curto, mas que atrapalham toda a preparação que a gente tem para a semana, que o Luiz Castro preparou, né? E isso deixa o nosso time um pouco debilitado. Mas independente de lesão, independente de tudo, jogo importante, é jogo para ir na raça, é jogo para vencer. Então vamos para cima do Crystal Palace. Só pra gente passar aqui pela escalação, ele veio com o Jason no gol, Veltman, Hecken, Dunk e Fedi, como a gente imaginou já, a defesa tá completa. Tá? Milner de primeiro volante, teve uma mudança aqui no esquema tático, ele vem com Milner de primeiro volante, Wilshere, Kiffer, Solly, Mitoma e Welbeck. Tá? Então vamos ver como que o time se comporta nesse novo esquema que o Luiz Castro trouxe, até que é o esquema que ele gosta, né, que é o 4-3-3, só que eu imaginei que ele jogaria com 4-3-3 com dois volantes um pouco mais protegido. Ele vem com um volante só, deixa o time mais exposto, mesmo jogando fora de casa. Mais um gol dele, hein? O Welbeck. Né, jogada trabalhada, Mitoma. Né, o Wilshere achou, pô, que achada, tá? Que achada do Wilshere, e o Welbeck tá de cara pro gol, né? Foi criticado, né, por alguns, outros vão dizer que sempre acreditou,
tá? Mas a realidade é que o Welbeck tem 2 jogos e 2 gols até então na temporada, né? Gostei de como o time está se comportando nesses primeiros 10 minutos, tá tendo troca de passe um pouco mais curta, né? O time está se encontrando bem dentro de campo. Achei que o time ia ficar mais exposto, ia chamar muito o adversário para o ataque, mas até que não, a gente está conseguindo controlar um pouco o jogo, né? E que acabamos criando essa possibilidade de gol que o Welbeck não perdoou. Bom, rapaziada, possível penal aí. Cara, quando começou aquela troca de passe ali na defesa, que a gente que já joga FM, a gente já sabe que vai dar merda, né? E aí agora vamos ver o que o juiz vai decidir. E como a gente já imaginava, decidiu por pênalti. Agora é torcer pro Jason fazer a defesa. A gente tá jogando melhor, a gente tá bem, né? E tem que manter assim. Ele pegou! Ele pegou! Vamos, vamos! Bom, rapaziada, final do primeiro tempo. Pô, sonho pra gente, tá? Seria muito ingrato se a gente tomasse esse golzinho de pênalti, né? O goleirão buscou ela e a gente segue vivo, ganhando o jogo. A gente jogou melhor, a verdade é essa, tá? Por mais que os números ali estejam bastante equilibrados, a gente jogou um pouco melhor, né? Pelo menos no início ali do primeiro tempo, até o minuto 25, 30. Né? Depois a gente praticamente não teve jogo, a gente só teve o pênalti. Né? Agora é foco, tá? Vamos manter essa pegada, tá dando tudo certo pra gente. Né? Vamos torcer para que o Luiz Castro entenda que precisa mexer um pouco antes, né? Para que a gente consiga dar um pouco mais de gás pro time, né? Não muito perto do fim, né? E que a gente também não perca a vantagem ali que o Crystal Palace talvez possa ter se ele mexer primeiro que a gente, né? E fazer boas mexidas. Vamos torcer para o Luiz Castro entender rapidamente ali o momento certo para mexer, né? E colocar jogadores que possam gerar jogo e a gente possa sair aqui hoje com um resultado positivo. Bom, mais uma bola parada que eu quis parar para comentar. Aparentemente, né, o time está mais certinho nessa bola parada, não tem ninguém sobrando ali de marcação. E apesar deles terem a mesma quantidade que a gente de jogadores dentro da área ali, bola parada foi perigoso no último jogo, decidiu o último jogo. Vamos torcer para a defesa estar ligada aqui, né, e a gente não sofra do mesmo problema que a gente já sofreu na primeira partida, beleza? Vamos acompanhar essa bola parada.
Bom, pessoal, minuto 65 e, cara, muito preocupante, tá? Parei para comentar com vocês aqui, muito preocupante essa forma do Luiz Castro não mexer no time, tá? A gente tá com o mesmo time, já tem 65 minutos, foi mais ou menos por aqui que ele fez a primeira substituição no jogo passado e até agora nem sinal. Nesse meio tempo, o Crystal Palace já fez 3 mexidas, tá? Já renovou, já deu um gás novo para o time, né? A tendência é que eles saiam pro ataque agora do final aí do último quarto do jogo. Cara, a gente tá com 3 jogadores amarelados, então assim, risco iminente ali de talvez ter que parar um contra-ataque, acaba tomando um cartão vermelho e, cara, e o Luiz Castro não mexe, né? Então é uma vitória até aqui, mas é uma vitória em que o Crystal Palace está jogando melhor do que a gente, né? A gente teve um pênalti ali que a gente defendeu, né? Um pênalti contra, foi defendido, então o jogo não tá fácil pra gente, né? E eu espero que o Luiz Castro agora ele faça as mexidas que precisa fazer. Então assim, vamos ver se o Luiz Castro vai mexer nos próximos minutos aí, mas a gente precisa que ele mude essa filosofia de não mexer no time nunca. Tá difícil. No último jogo ele fez 2 substituições, agora ele ainda não fez nenhuma. Então tá bem estranho essa movimentação. Vamos torcer para ele fazer as alterações aqui pra gente tentar segurar esse resultado. Bom, rapaziada, minuto 80 de jogo, ele mexeu, minuto 80. E ele nem mexeu nos jogadores amarelados da defesa. Ele mexeu no ataque. Cara, ele tá deixando um gosto amargo em uma vitória que é super importante, porque eu tô realmente preocupado com esse comportamento. Já é o segundo jogo que isso acontece, né? Cara, não dá para ser assim até o final da temporada. Isso me preocupa muito. Isso me preocupa muito. Mesmo com o resultado positivo vindo até agora, né? A gente ainda tem mais 10 minutos de jogo com o time que tá jogando, né? A 80 minutos direto a gente teve uma mudança. Então tô bastante preocupado com esse formato que o Luiz Castro está adotando, né? Mas vamos confiar, né? Vamos tentar garantir essa vitória, que é um ponto muito importante, além de uma vitória para os torcedores, né? Uma vitória para a diretoria, né? E a nossa primeira vitória como diretor do Brighton. A gente está a 10 minutos de conquistar todos esses objetivos. Bom, vencemos mais um jogo que o Luiz Castro demora muito para mexer, mas nesse jogo a gente conseguiu o objetivo, que era a vitória aos trancos e barrancos. Talvez não fazendo a nossa melhor partida no setor ofensivo, mas uma ótima partida no setor defensivo sólido, né? Conseguimos passar sem sofrer gol, né? Tivemos um pênalti contra, mas que o nosso goleiro foi feliz, conseguiu fazer a defesa, e a gente ganha um jogo que é muito importante para o decorrer da temporada, né? Um jogo contra o nosso maior rival, um jogo que dá moral para a sequência, né, dos nossos objetivos, dá moral para o time, dá moral com a gente, com a torcida também que vai nos apoiar, né? Então eu espero que a gente mantenha esses resultados. A gente tinha projetado 3 pontos contra o Brentford e 1 ponto contra o Crystal Palace. Conseguimos 3 pontos contra o Crystal Palace, né, e 1 ponto contra o Brentford, mas o objetivo de ter 4 pontos na segunda rodada, ele segue firme, né? Então vamos por mais. Agora a gente tem mais jogos importantes, né? Jogos da Premier League, jogo da Carabao, né? O foco agora vai ser em manter esse resultado, seguir o nosso plano, né? E finalizar esse primeiro mês, né? Com 7 de 9 pontos possíveis na Premier League.